Você que investe em fundos imobiliários sabe que o momento não tá muito favorável, provavelmente grande parte da sua carteira tá no vermelho, e aí talvez você não entenda ao certo por que os FIIs estão caindo tanto nesse momento, e ao mesmo tempo você também ouviu falar que este momento é uma grande oportunidade. Eu mesmo já falei várias vezes isso aqui no canal, você já deve ter ouvido isso em outros lugares, mas talvez você não tenha total compreensão de tudo isso, por que os FIIs estão caindo, por que é uma oportunidade. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de maneira bem objetiva aqui tudo isso que tá acontecendo para que você entenda melhor aí o que tá acontecendo na sua carteira e tenha a melhor compreensão da oportunidade que nós estamos vivendo nesse momento. Então eu vou te explicar isso aqui nesse quadro preto. Eu sei que muitos de vocês me assistem no celular, então isso aí já dá uma força aí para economizar um pouco da sua bateria. Deixa o vídeo em tela cheia aí para você ter melhor compreensão disso aqui que eu vou te falar. Então a primeira coisa, coloquei duas imagens aqui. Essa imagem aqui representa um fundo imobiliário e essa imagem aqui representa a renda fixa, porque esse aqui é o movimento que acontece quando a taxa de juros está muito alta. As pessoas migram o dinheiro delas para renda fixa. Na data de gravação desse vídeo, a Selic está pagando 12,25% ao ano. Então é muito tentador, né? A pessoa deixar o dinheiro dela num local praticamente sem risco, no investimento mais seguro do Brasil, e ter uma rentabilidade aí de 12,25% ao ano. Então eu vou pegar um fundo imobiliário aleatório aqui, você sabe que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimento. Vou pegar um FII que eu tenho na minha carteira que ele vai servir bem para esse exemplo aqui, que é o XPML, que é um fundo imobiliário de shopping, que quando a gente abre a página do XPML aqui no Investidor 10, o grande motivo das pessoas investirem em fundos imobiliários é o rendimento mensal que ele te proporciona. E aí a gente tá vendo aqui que o yield tá até alto do XPML aqui, tá 11,21, só que a pessoa olha a Selic a 12,25, ela fala, pô, vou deixar na Selic. É um ativo menos arriscado que tá pagando mais. Só que esse valor aqui é o dividend yield médio dos últimos 12 meses. E a cota do XPML veio caindo nos últimos 12 meses. O yield do XPML tá maior. E a gente consegue verificar isso aqui se a gente descer lá embaixo e olhar quanto que ele tá pagando atualmente aqui, ó. Ele tá pagando 92 centavos por cota. Então dá uma olhada. Se o XPML tá pagando 92 centavos por cota e o preço dele é 97,83, a gente com essas duas informações aqui a gente já consegue saber qual que é o yield mensal do XPML. E é bem fácil fazer essa conta. É só você pegar o valor que ele tá pagando aqui, ó, 0,92, você multiplica por 100 e depois você divide pelo preço, 97,83. E aqui tá o resultado, ó, 0,94%. Isso aqui é muita coisa, é quase 1% ao mês. E qual que é um dos grandes diferenciais dos fundos imobiliários? É que eles são isentos de imposto de renda. E isso é que as pessoas às vezes esquecem quando migram para renda fixa. Então vamos lá, vamos analisar agora quanto que o Selic tá pagando por mês no cenário atual aqui de 12,25%. Para fazer isso eu tenho essa planilha aqui que eu já usei em outros vídeos. Se você quiser usar essa mesma planilha, eu vou deixar ela aqui no link da descrição, uma planilha do Google Drive. É só você estar logado na sua conta Google, aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí com a cópia que vai fazer no seu Google Drive, você consegue fazer as edições que você quiser. Eu coloquei o nome do campo aqui é CDI, mas eu vou colocar o valor do Selic, que é o que eu tô simulando aqui, ó, 12,25% ao ano. E aí ele me dá aqui quanto que rende um valor específico, se for isento de imposto de renda e se for descontando o imposto de renda. Mas a gente vai ver esse campo aqui, ó, que é o quanto que é a rentabilidade real. Eu coloquei aqui em um mês e um ano. Então eu quero ver aqui em um mês, porque você sabe que nos investimentos de renda fixa, eles têm um desconto do imposto de renda seguindo essa tabela que tá aparecendo aí na sua tela, que é uma tabela regressiva, que começa ali em 22,5% se você deixar o dinheiro em até 6 meses aplicado, e aí ela vai reduzindo até que essa alíquota fica em 15% se você deixar o dinheiro aplicado por mais de 2 anos. Então isso quer dizer que na Selic atual de 12,25%, a rentabilidade já descontando o imposto de 22,5%, na verdade é de 0,75%. Então perceba como o XPML atualmente está pagando muito mais ao mês do que a Selic, porque aqui é o valor líquido, depois do desconto do imposto de renda. Obviamente que a gente está falando aqui sobre investimentos diferentes. Fundo imobiliário é renda variável, tem variação do preço, não varia tanto quanto uma ação, mas tem sim variação do preço. O valor já caiu bastante, mas pode continuar caindo. O fundo imobiliário é uma coisa para longo prazo, mas é exatamente isso que eu quero te mostrar, que nesse momento atual é uma excelente oportunidade. E o ideal é que você tenha os dois na sua carteira. O que eu quero te mostrar é que não é uma coisa inteligente você ficar migrando o seu dinheiro de um lugar para o outro. Então você tem fundos imobiliários, e aí a Selic começa a subir, você vende todos os seus fundos imobiliários e vai para a Selic. Não, o ideal é que você tenha os dois e vai rebalanceando com os novos aportes, porque quando a Selic sobe, abre uma oportunidade aqui. Os fundos imobiliários, na verdade, começam a ficar mais atrativos, porque esse retorno aqui de 0,94 não é um retorno normal, é um retorno que está acontecendo exatamente porque o preço aqui está muito descontado. É um retorno em relação ao preço que você está pagando. E aí no futuro, vou até passar um outro traço aqui, em algum momento a Selic vai cair. E aí, quando a Selic cair, o XPML ele pode voltar para o preço normal dele aqui. Então vamos supor que lá no futuro a Selic caia e vá para 9%, que é um valor mais normal aí para a realidade brasileira. E nesse momento, com a Selic caindo, as pessoas vão voltar para os fundos imobiliários, fazendo esse movimento errado, porque se você tem as porcentagens definidas na sua carteira, quanto você quer ter de fundos imobiliários, quanto que você quer ter de renda fixa, nesse momento em que a renda
renda fixa tá em alta e os fundos imobiliários estão em baixa, na hora que você for fazer o seu aporte, a sua própria carteira vai te mostrar que você tem que colocar mais dinheiro em fundos imobiliários. E aí você vai estar aproveitando uma oportunidade melhor que esse momento aqui tá te oferecendo. E aí vamos simular esse futuro aqui. Se ele que cai para 9% e o XPML aqui volta pro preço normal dele. Então, como esse valor aqui é porque o P sobre VP do XPML tá em 0,83, ou seja, ele tá sendo vendido a 83% do valor que ele deveria estar. Então, nas condições atuais, se o XPML estivesse sendo vendido na bolsa pelo valor justo dele, o preço dele na verdade seria 117,87. E aí o que acontece? Pagando esse mesmo valor aqui de 92, o yield nessa situação aqui qual que seria? Vamos fazer a conta juntos aqui, ó, 0,92 vezes 100 dividido por 117,87. Nesse caso, o yield dele seria 0,78%. Esse aqui é um yield mais normal do XPML, quase 1% não normal para um fundo de shopping. Só que a Selic também vai estar pagando menos. Então, nesse cenário com a Selic a 9%, o retorno mensal da Selic, já descontando os 22,5% de imposto, é 0,56%. Então perceba como é muito difícil que uma renda fixa renda mais do que um bom fundo imobiliário aqui, porque quando ela sobe demais, o fundo imobiliário fica mais atrativo. Ele passa a pagar mais também. Então perceba como não faz sentido você ficar mudando o seu dinheiro, conforme a economia vai mudando. O negócio é você ter as classes de ativos, as porcentagens definidas e ir rebalanceando isso com os novos aportes. Então agora eu quero explicar uma outra coisa muito importante, que é um parâmetro chamado Yield on Cost. Você geralmente vai ver a sigla assim, ó, YOC, que traduzindo isso aqui seria o retorno sobre o custo, que é exatamente isso. É um parâmetro que mostra quanto que aquele ativo está te dando de retorno em relação ao preço que você pagou. Porque aqui, ó, o dividend yield do XPML que mostra aqui 11,21 é considerando o preço atual. Então você pagando hoje 97,83, se mantendo essas condições aqui, o seu retorno médio vai ser esse aqui. O yield on cost você não vai ver na página de ativo, porque o yield on cost é uma coisa pessoal sua. É o retorno que você está tendo aqui, mas não em relação a esse preço atual, mas é o preço que você pagou lá no passado. Vou te explicar isso aqui certinho. Novamente, uma imagenzinha aqui para representar um fundo imobiliário, só que isso aqui é um fundo imobiliário que não existe. Isso aqui é o XPTO11. Então o XPTO11 também é um fundo de tijolo, e aí eu vou exemplificar aqui que o preço dele tá em R$100. Esse aqui é o preço atual do XPTO11. E o XPTO11 atualmente, ele tá pagando R$10 ao ano. Esse aqui é o yield dele, o valor que ele vai te pagar durante um ano se você investir no XPTO11 hoje. Ou seja, isso significa que o dividend yield dele, anual, é de 10%. Até aqui tranquilo. Esse valor de R$100 aqui seria como se o P sobre VP dele tivesse em 1, tivesse sendo oferecido no valor justo dele. A economia tá andando tranquilamente. Só que aí o que acontece? A taxa Selic começa a subir e as pessoas fazem esse movimento sempre, vão migrar tudo para renda fixa e o preço do XPTO11 vai cair. Agora, o preço do XPTO11 caiu para R$85. Só que como eu te falei, o XPTO11 é um fundo de tijolo, ele tem seus imóveis lá e esse valor aqui, R$85, não significa que o valor dos imóveis diminuiu. Você que tem uma casa aí, sua casa vale R$300 mil. Se a taxa Selic subir, o seu imóvel vai passar a valer R$200 mil? Não, pelo contrário. A tendência é que ela se valorize ao longo do tempo, né? Se ela vale hoje 300 mil, daqui a 5 anos ela vai estar valendo mais. Então, esse valor aqui, na verdade, não é o valor justo dele. Ele tá com P sobre VP de 85 aqui, muito próximo do que tá o XPML hoje. Isso aqui é apenas o preço que ele tá sendo vendido na bolsa de valores. Isso aqui é por causa do comportamento humano. As pessoas veem a taxa Selic rendendo mais, elas tiram seu dinheiro, ao meu ver, de maneira errada dos fundos imobiliários. E aí o que acontece para você que investe em fundos imobiliários? Assim como o valor do imóvel não mudou, o valor aqui que ele paga também não vai mudar. O XPTO11 vai continuar pagando os mesmos R$10. O que caiu aqui foi o preço da cota, mas o valor do dividendo continua o mesmo. Novamente o exemplo, para você que paga aluguel aí, você paga aí R$1.000 de aluguel. Aí a taxa Selic começou a subir, a pessoa que cobra o seu aluguel vai te dar um desconto por causa disso? Ela não tá nem aí. Seu aluguel vai continuar da mesma forma, tendo reajuste todo ano. A mesma coisa com o XPTO aqui. Ela vai continuar recebendo normalmente os aluguéis, independente se as pessoas estão tirando dinheiro dos fundos imobiliários indo para renda fixa, o preço do fundo imobiliário caiu aqui, não importa isso aí. Ele vai continuar pagando R$10. Só que aí o que acontece? O dividend yield vai mudar, porque esses 10% aqui é um valor que se forma por conta desses dois aqui, né? É uma divisão. No primeiro caso ali, quando a economia tava certinha, se eu pegar os R$10, multiplicar por 100
100 e dividir por 100 vai dar 10% de yield, como a gente já tinha visto aqui. Só que agora, se eu pegar esses 10 reais, multiplicar por 100 e dividir por 85, que é o preço que ele está sendo vendido, veja que o yield aumentou bastante. Agora ele foi para 11,76. Então até aqui você entendeu como é que funciona o dividend yield. Por que que o yield dos fundos sobem quando o preço do ativo cai? Deu para entender certinho, né? O pagamento do dividendo continuou o mesmo. Isso num cenário aqui que eu simulei do XPTO, que o preço só caiu por conta do aumento da taxa Selic, que é o momento atual que nós estamos vivendo. Às vezes pode acontecer do fundo cair por algum problema que o fundo tá tendo. Aí nesse caso o pagamento dos fundos imobiliários pode cair sim, como aconteceu lá em 2020 com aquele problemão que deu no mundo. Os fundos de shopping, por exemplo, sofreram muito, né? Os shoppings fecharam e aí eles pararam de pagar. Aí é uma coisa muito específica que aconteceu naquele momento ali. Mas o normal é essa oscilação do preço aqui por conta do aumento e da queda da taxa de juros. Então até aqui deu para você entender certinho por que o dividend yield aumenta quando o preço do fundo cai. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. O que acontece? Você tem a sua carteira balanceada, você tem consciência que isso aqui é um momento específico que abre uma oportunidade, você não vai vender os seus fundos imobiliários nesse momento aqui de alta de juros, você tem as suas porcentagens lá bem definidas, e aí nesse momento a Selic tá rendendo demais, os seus fundos estão caindo, então na hora que você vai fazer seu aporte, sua carteira grita pra você, coloca dinheirinho a fundos imobiliários, aí você começa a comprar muitas cotas do XPTO 11 aqui a R$85, você começa a aproveitar sistematicamente essa oportunidade aqui, e você sabe, a economia é cíclica, então vai passar um tempo e a economia vai normalizar, a Selic vai cair e o XPTO 11 vai voltar pro preço normal dele aqui. E aí nesse momento o que acontece? Você travou um retorno, porque você comprou aqui a R$85. Talvez você já tenha visto eu ou outras pessoas falando aqui, compra fundos imobiliários agora que você vai travar esse retorno. É exatamente isso, porque esse valor que você comprou a 85, você vai ter sempre esse retorno aqui de 11,76. O fundo imobiliário vai se valorizar, você vai ganhar ali pela valorização da cota, mas você sabe que o forte dos fundos imobiliários não é a grande valorização. Quem investe em fundos imobiliários não tá esperando a valorização, até porque o retorno pelos proventos aqui é isento de imposto de renda. Se você vendeu o fundo imobiliário, você paga 20% de imposto sobre a rentabilidade. Então a gente nem espera essa supervalorização. Então se você aproveitou essa oportunidade aqui, todo esse valor que você colocou nesse momento, mesmo quando o fundo imobiliário subir de preço, você vai continuar tendo esse retorno aqui de 11,76. Lá na página do Investidor 10, depois que a economia normalizar, o XPTO voltar aqui a valer R$100, lá vai estar mostrando que o yield dele é 10, mas o seu yield, que aí é isso aqui que eu tô falando aqui, que é o yield on cost, o retorno que você tá tendo sobre o valor que você pagou, que é R$85, na verdade ficou travado em 11,76, entendeu? Obviamente que os novos aportes que você fizer a R$100 vão te dar um retorno de 10%, mas todos esses aportes que você fez a R$85 vão aí, por um longo prazo enorme, te render esse retorno maior aqui de 11,76. Você viu só que interessante? E aí tem uma outra coisa muito legal dos fundos imobiliários, principalmente dos fundos imobiliários de tijolos. E é por isso que eu gosto mais dos fundos imobiliários de tijolos. Quem acompanha a série aqui sabe, né? Que na minha carteira eu nem tenho fundos imobiliários de papel. É uma coisa bem pessoal minha, eu gosto mais dos fundos imobiliários de tijolos, porque eles têm essa característica, ó, eles se valorizam de acordo com a inflação, porque é como se fosse um grupo de imóveis mesmo que você tá comprando. Você que tem sua casa, você sabe que a tendência é os imóveis irem se valorizando de acordo com a inflação. Então, o que vai acontecer? Olha só como o yield on cost, ele explode no longo prazo. Porque no longuíssimo prazo, o esperado é que o XPTO 11 aqui, que é um fundo de tijolo, ele não vai valer R$100 para sempre. Os imóveis, eles vão se valorizar. Porque quem que define esses R$100 aqui? Da onde vem esse valor aqui? Eu vou exemplificar para você de onde vem esse valor, exatamente com o XPML aqui. Então, quando você desce aqui nos parâmetros, ele mostra uma coisa muito importante aqui, que é o valor patrimonial do fundo, que no caso do XPML aqui é 6,5 bilhões. Então, vou colocar esse valor aqui numa calculadora. 6,5 bilhões. É até difícil colocar esse valor aqui, são muitos zeros, mas é exatamente isso aqui, ó, 6,5 bilhões. Se eu pegar todos os shoppings do XPML e avaliar o valor de todos eles somados, dá 6,5 bilhões. E cada fundo tem um número de cotas emitidas. No caso do XPML, atualmente ele tem aqui 55 milhões de cotas. Então eu vou pegar o valor patrimonial dele aqui e dividir por 55.320.180 cotas. E aí dá exatamente o valor justo do fundo, que é 117,49. Lembra que eu te falei que se o XPML tivesse sendo vendido pelo valor justo dele, que é o quanto que ele vale aqui, o valor patrimonial dele dividido pelo número de cotas, cada cota custaria 117,49. Só que o que vai acontecer? O valor patrimonial aqui do XPML não vai se manter em 6,5 bilhões para sempre, porque ele é dono de vários shoppings e esses imóveis, inclusive nos melhores locais do Brasil aí, eles vão se valorizar
conforme o tempo. Então, o valor patrimonial dele aqui vai aumentar e, consequentemente, o preço da cota também vai aumentar. Então, o esperado é que no longo prazo, o XPTO11 aqui do nosso exemplo não vai valer R$100 para sempre. Ele vai passar a valer 110, 120, 130. Então vamos imaginar um super longo prazo aqui. Daqui a 10 anos, o XPTO11 vai estar valendo R$150 na bolsa de valores. E aí ele mantém esse yield aí de mais ou menos 10%. Então, nesse momento aqui, ele vai estar pagando R$15 no ano, o que vai dá o yield normal do XPTO11 aqui de 10%. Então, pro novo investidor que vai começar a investir no XPTO11 lá no futuro, daqui a 10 anos, vai estar pagando R$150 aqui nele e recebendo R$15 no ano, ele vai estar tendo o yield padrão aqui do XPTO11 de 10%. Mas e você que investe no XPTO11 aqui já há um longo prazo, há 10 anos, o que acontece com o seu yield, o seu yield on cost? Você investiu pesado no XPTO11 aqui a R$85, aproveitou essa oportunidade, então vamos lá fazer a conta. Para você, o yield é muito maior. Você está recebendo R$15, a gente vai multiplicar por 100 aqui e vai dividir não por 150, mas por 85. E aí o seu yield é 17,64. Olha só a diferença. O seu yield on cost é 17,64%. E é isso aqui que nem todo mundo entende sobre os fundos imobiliários. Porque você vai acumulando cotas e é uma coisa que não é emocionante. Não é comprar hoje, valorizar 100% e dobrar seu capital no ano que vem. Os fundos imobiliários é um negócio de longo prazo mesmo. Você vai plantando, vai juntando cotas. Obviamente que o seu yield total não vai ser 17,64. A não ser que você investiu aqui a R$85 e nunca mais investiu. Mas a ideia é você ir investindo ao longo dos anos. Então, quanto maior o preço que você pegou, menor é o seu yield. Mas todo o dinheiro que você colocou aqui nesse momento, e é por isso que eu tô chamando a atenção para você nesse momento, eu sei que agora que os fundos imobiliários estão em queda, nem é o momento ideal para eu falar de fundos imobiliários. Seria melhor estar falando de um ativo que tá se valorizando, tipo Bitcoin. Poucas pessoas vão se interessar por fundos imobiliários, mas é exatamente agora que as pessoas deveriam investir. Então, parabéns que você clicou nesse vídeo e assistiu ele até aqui, porque você vai aproveitar uma oportunidade que poucos entendem. Que se você aproveitar esse momento aqui, esse desconto enorme, você vai estar aumentando muito o seu yield no longo prazo. Esse momento aqui que ninguém quer investir, a R$85 aqui do nosso exemplo, que é muito parecido com o nosso momento atual, é o melhor momento para você plantar as suas sementes nos bons fundos imobiliários que você selecionou aqui. Porque esse dinheiro aqui que você comprou nesse momento com um desconto enorme que vai fazer com que no longo prazo o seu yield on cost seja muito alto. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, imagine uma pessoa que botou muito dinheiro em fundos imobiliários nesse momento aqui que ninguém queria investir. Todo esse dinheiro que a pessoa colocou nesse momento, daqui a 10 anos, nesse exemplo aqui que eu dei, esse capital vai remunerar a pessoa em 17,64% isento de imposto de renda. Então, isso aqui é um retorno espetacular. Um dinheiro que você colocou nos melhores fundos imobiliários da bolsa, um ativo super seguro, esse capital te remunerando em 17% ao ano. Esse é o efeito que os bons fundos imobiliários têm e é assim que funciona o parâmetro Yield on Cost. E agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui, que eu explico algumas outras coisas sobre fundos imobiliários que nem todo mundo entende, muito importantes. Então vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar também.